Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo certo, Luiz. Vocês divulgaram também hoje o indicador de atividade, o indicador Serasa Experian de atividade econômica, apontando para uma estabilidade no mês de agosto, mas com expansão de 1,5% sobre agosto do ano passado. Agora, a gente teve o IBGE divulgando vários dados negativos do mês de agosto em relação a julho. Eles deram até essa justificativa aí dos gastos maiores no período de férias, mas, de qualquer modo, em relação ao ano passado, está havendo uma melhora, no caso do setor de serviços, uma piora menos intensa, né? Assim, na verdade, uma variação negativa ainda. Eu queria a sua avaliação. De fato, quando nós, olhando tanto os nossos dados quanto os próprios dados do IBGE para o setor de serviços que foram divulgados hoje, nós temos essa leitura, ou seja, o mês de agosto foi realmente mais fraco do que o mês de julho, né? Nós tivemos um crescimento na atividade econômica de 0,3% em julho e agosto zero, né? Estabilidade, né? Então, de fato, agosto tivemos um mês mais fraco em termos de atividade econômica na comparação com o mês imediatamente anterior, a mesma leitura que o IBGE também mostrou, ou seja, no caso do setor de serviços, eles mostraram queda, né? Na comparação com agosto do ano passado, a situação é um pouco diferente, né? Porque, de fato, a atividade econômica em agosto desse ano, comparado com o ano passado, cresceu 1,5%. Né? Mas é preciso lembrar que em agosto do ano passado a economia estava afundando ainda na recessão, então é porque a base também era muito baixa, uma base muito baixa de comparação, e afundando, mesmo que você fique estável nesse ano de um mês para o outro, a comparação anual aumenta porque a base estava se afundando ainda. Então, ou seja, conclusão, o mês de agosto desse ano realmente foi um mês mais fraco do que o mês de julho, porém não, na nossa avaliação, não invalida, digamos, a atual tendência de crescimento da economia brasileira, ou seja, estamos ainda numa rota de crescimento, mas esse crescimento não significa crescimento todos os meses de forma consecutiva. Tem mês que cresce, tem mês que não cresce, mas o fato é que pelo menos ainda não tivemos nenhum mês negativo, né, em 2017, nessa leitura mensal. Aquela história de você ter despencado uma ladeira e depois você vai subindo aos poucos. É muito mais difícil isso, né? Não, é justamente essa, acho que essa é a figura mesmo. Ou seja, tivemos aí, despencamos bastante em 2 anos, né? Ou seja, descemos uma ribanceira enorme, né? Atingimos o fundo do poço ali por volta do final do ano passado, né? Ou seja, justamente entre esse período de agosto, setembro até dezembro foi realmente o fundo do poço. E agora, a partir de 2017, a gente começamos a subir a rampa, né? Só que essa subida de rampa não é tão fácil, né? Ou seja, ela também não é constante, né? Tem mês que você sobe um pouco mais, tem mês que você fica parado, como aconteceu agora em agosto. Agora, é importante notar o seguinte, alguns dados de setembro, né? Claro que são dados preliminares, estão mostrando que setembro parece que foi um mês um pouco melhor. Nós tivemos aí um crescimento na atividade do comércio nos nossos dados no mês de setembro, tivemos um aumento de 2,9% nas vendas do Dia das Crianças em outubro, aí já é um dado até mesmo de outubro, né, neste ano com relação ao ano passado. Então parece que agosto foi uma derrapada, né? Ou seja, uma derrapada, mas o carro não saiu da pista, né? Ou seja, parece que setembro e outubro os números provavelmente serão um pouco melhores. Então você não vê interrupção, porque muita gente questiona, inclusive quando a gente fala em retomada da atividade econômica, e dados como esses do IBGE acabam reforçando essas críticas, né? Porque você está olhando só aquele mês, né? Ou seja, pontualmente, quando você olha o mês de agosto, você vê de fato, caiu o mês de agosto e tal, o nosso dado ficou estável, parece que a economia então parou. Tudo bem, naquele mês ela parou, mas você precisa olhar realmente o que está acontecendo ao longo da trajetória, né? Como eu falei, a retomada do crescimento não é linear, ela não é homogênea, tem setores que vão um pouco na frente, outros vão depois, né? Isso também influencia, né, a composição do crescimento. Por exemplo, no primeiro semestre a agricultura cresceu bastante, agora no segundo semestre não vai ter o mesmo desempenho, né? E agora os outros setores ainda não estão conseguindo substituir integralmente o dinamismo que a agricultura está deixando de contribuir, né?
temos o consumo que está ameaçando a voltar a crescer, o crédito volta a fluir, né? Então, mas isso também é muito lento. Então, é natural você, durante um período de recuperação da atividade econômica, você vê alguns meses em que você não sai do lugar, né? Mas olhando a trajetória como um todo e olhando esses dados, ainda que sejam preliminares, de setembro e outubro, muito mais ligados ao varejo, ao consumo, né? Ainda é uma leitura positiva, ou seja, e quando nós adicionamos a esses dados, né, os dados de inflação que estão ainda muito bem comportados, redução de taxa de juros que ainda deve continuar acontecendo, né, o cenário internacional que tem ajudado, inclusive através de preços de commodities e crescimento econômico mundial, tudo isso acaba ajudando a economia brasileira a seguir nessa trajetória de saída da crise, porém lembrando que não é uma trajetória contínua, linear, homogênea, né, nós vamos ter aí alguns tropeços, algumas derrapadas ao longo do caminho, isso é normal. Tá certo, ouvimos o Luiz Rabi, que é economista da Serasa Experian. Luiz, muito obrigado, uma boa tarde. Eu agradeço então, até a próxima. 2